Existem muitas plantas que podem te ajudar a trabalhar no aspecto da ansiedade. A primeira planta que eu quero trazer para vocês hoje é a valeriana. A valeriana, ela é uma planta que ela não é brasileira, ela é tipicamente europeia. E o nome científico dela é Valeriana officinalis. A parte da valeriana que nós usamos é as suas raízes, que é onde está a maior concentração de princípios ativos dela. Ela tem um efeito ansiolítico muito interessante. E também não só na parte ansiolítica, mas ela serve como um antidepressivo muito bom. Muitas pessoas me perguntam assim: Matheus, eu durmo à noite e eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu fico pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu penso como foi o meu dia, eu penso em tudo aquilo que eu tenho para fazer amanhã, eu penso tudo aquilo que eu tenho para fazer semana que vem, até mesmo no outro ano. A minha cabeça ela não para um segundo. Eu sempre brinco que algumas pessoas, a cabeça delas parece uma grande rede de fios elétricos desencapados, o vento balançando e dando faísca para tudo que é lado. E é realmente assim que muitas pessoas se sentem, com a cabeça lotada de pensamentos, que parece que passou uma grande tempestade dentro delas. Então a valeriana vai fazer com que você tenha um sono muito melhor à noite, que você durma de uma forma mais equilibrada e que o seu sono seja muito mais constante e que você tenha um sono prolongado e que acorde pela manhã se sentindo mais tranquilo, que você realmente descansou. Porque muitas pessoas que sofrem com ansiedade, elas acordam muitas vezes mais cansadas ainda. Aquela sensação de que parece que passou um caminhão por cima dela e que ela não descansou nada. Isso é sintoma de uma pessoa que está vivendo uma sobrecarga emocional muito grande, que está vivendo um estresse muito grande e problemas de ansiedade. Então ela tem um efeito calmante muito interessante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção só é que a valeriana, a gente deve cuidar um pouco o seu uso em casos de pessoas que têm problemas de pressão baixa. Eu não estou dizendo que pessoas que têm problemas de pressão baixa não devem tomar a valeriana, mas sim que você deve cuidar na dosagem que você vai usar. Se você vai usar o extrato seco, se você vai tomar uma tintura ou se você vai tomar o chá da valeriana. Você precisa tomar um cuidado na dosagem. E aí você vai ter que ajustar. Algumas pessoas, talvez muito poucas, não podem tomar porque a pressão baixa demais. Mas isso é muito raro e eu nunca vi um caso parecido. Então você precisa adequar a dosagem e aprender a ouvir e escutar o seu corpo. Ok? Então assim, a pessoa tem um problema de pressão muito baixa, talvez ela deve tomar 8, 10 gotas, por exemplo, de uma tintura de valeriana 2, 3 vezes ao dia e sentindo como o corpo dela vai se comportar com essa dosagem. E muitas pessoas se sentem muito bem com a valeriana e não sentem nenhum efeito, vamos dizer assim, colateral. Eu, pelo menos, não sinto, e até hoje foi muitas poucas pessoas que eu vi sentindo sono ao usar a valeriana. Isso é bem comum, na verdade. Mas, então, se você usar a valeriana e você sentir que você tem sono, você deve evitar ela no momento que você for dirigir um carro ou fazer algum trabalho que você precisa estar mais concentrado e prestando mais atenção naquilo. Então, assim, evite a valeriana quando você for operar uma máquina, dirigir um veículo, viajar ou fazer qualquer outra coisa, ok? Então, se você toma medicamentos químicos para tratar a sua ansiedade ou toma antidepressivos, você precisa tomar um pouco de cuidado com a valeriana, porque ela pode dar uma interação medicamentosa com essas drogas químicas. Então eu vou te dizer o seguinte: se você hoje toma algum ansiolítico ou faz uso de algum antidepressivo, não tome a valeriana sem a supervisão do seu médico. Se ele achar que é interessante você começar a entrar com a valeriana e diminuir a dosagem do seu remédio químico, isso é ele que vai te orientar. Eu apenas estou trazendo informações para você. Se você não toma ansiolítico nem antidepressivo, você pode tomar o chá da valeriana sem problema algum. Mas se você faz o uso de medicamentos controlados, eu digo para você evitar ela, porque pode dar algum problema de interação medicamentosa com
essa planta. E como eu disse, a parte utilizada da valeriana é a sua raiz. E uma coisa que eu esqueci também, não só com remédios químicos, mas se você bebe álcool. Se você bebe álcool, evite tomar a valeriana. Na verdade, eu te digo o seguinte, se você bebe álcool, pare de tomar álcool e tome a valeriana. Porque a valeriana vai fazer muito melhor para a tua vida, com certeza. A próxima planta que eu quero trazer para vocês é o maracujá. Ele é usado no Brasil todo e em várias partes do mundo também. O maracujá tem 3 espécies que são as mais comuns. Todas elas são chamadas de passiflora. Mas a gente tem a passiflora edulius, a incarnata e a lata. Essas você encontra em supermercados, em feiras de produtos orgânicos, em casas de produtos naturais com muita facilidade. Mas uma informação que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: as folhas do maracujá é onde está a maior concentração dos seus princípios ativos. E muitas pessoas fazem o chá de maracujá. Só que as pessoas fazem o chá da folha do maracujá por infusão. Só que isso está errado, porque as folhas do maracujá, ela tem alguns princípios, na verdade é uma substância que ela pode ser em grandes quantidades tóxicas para o nosso corpo. Não estou dizendo que é perigoso você tomar as folhas de maracujá, e talvez você já tenha tomado alguma vez, mas você deve tomar um pouco de cuidado na forma de preparo. Para que você consiga usar as folhas do maracujá de uma forma segura, você precisa fazer o chá dessas folhas por decocção, ou seja, você vai botar as folhas dentro de uma leiteira, colocar água e colocar para ferver no fogo as folhas juntamente com a água, e não fazer por infusão, que é você largar a água quente em cima das folhas e esperar por 5 minutos e tomar, ok? Então, para evitar o processo de toxicidade das folhas do maracujá, preparar o chá por decocção, certo? E vários estudos hoje comprovam a ação ansiolítica do maracujá. E muitos estudos comparam essa ação ansiolítica das folhas do maracujá com vários remédios químicos ansiolíticos, como, por exemplo, o diazepam, o Valium ou um Lexotan da vida. Então, não sei se você já tomou algum desses 3 medicamentos ou tomou talvez um outro ansiolítico, mas saiba que sim, o maracujá tem propriedades muito semelhantes a esses remédios químicos. E a melhor coisa é que ele não vai trazer os efeitos colaterais que esses remédios podem trazer para a tua vida. Muitas pessoas me perguntam assim: Matheus, o que é bom para parar de fumar? Eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Eu sinto abstinência, eu tenho a dependência ao cigarro. E isso é uma coisa muito normal. É uma questão muito difícil de você passar pela sua vida, mas não é impossível. Existem alguns estudos científicos que demonstraram que os extratos do maracujá roxo demonstraram reduzir esse efeito de abstinência da falta do cigarro e ajudou um grupo muito grande de pessoas a largar desse vício maldito que é o cigarro. Então, se você é uma pessoa fumante que não está conseguindo parar de fumar utilizando vários métodos, saiba que o uso do maracujá roxo pode te ajudar muito nisso. Ele pode diminuir a sua ansiedade, a sua vontade de fumar e diminuir essa abstinência pelo cigarro. Então você pode utilizar tanto o extrato do maracujá roxo, mas também a tintura ou fazer o chá dele, com um efeito muito bacana. Talvez essa dica pode ser para algum familiar, algum amigo seu, e você pode conseguir ajudar alguém com isso. Então, não só a ansiedade ele pode auxiliar a reduzir, mas o estresse, a tensão emocional, pessoas que têm problemas de insônia também podem se beneficiar muito com o maracujá, com a passiflora, ok? Uma outra planta muito legal, que é uma árvore muito grande e que eu acho ela muito linda, que é o mulungu. O mulungu é uma árvore muito grande e dessa árvore a gente utiliza para fazer o nosso chá, a nossa tintura, a casca do mulungu. Se retira a casca dessa árvore e se usa a parte da entrecasca,
que fica, a gente tira aquela parte de fora, que seria a proteção do tronco, e a gente usa a parte interna para preparar os nossos medicamentos naturais. Uma coisa muito que eu quero alertar antes é que mulheres grávidas não devem tomar o mulungu, certo? E a melhor parte dessa planta que a gente deve usar, aonde está a grande parte dos seus princípios ativos e que não apresentam efeito tóxico para o nosso corpo, é na casca. E a casca do mulungu, ela tem vários princípios ativos que vão atuar diretamente com um efeito depressor do sistema nervoso central. Dessa forma, reduzindo a nossa ansiedade, reduzindo o estresse mental, emocional e também diminuindo casos de insônia. Pessoas que têm dificuldade para dormir, que acordam a noite toda e que não conseguem ter um sono constante, podem se beneficiar muito das cascas do mulungu. Então, pessoal, essa foi 3 dicas de 3 plantas que podem atuar muito bem na parte medicinal, clínica, da ansiedade, do estresse, problemas para dormir. Você pode fazer um composto utilizando essas 3 plantas, utilizando a valeriana, utilizando o mulungu e utilizando a passiflora. Você pode fazer uma tintura, você pode tomar o chá dessas 3 plantas e o resultado que eu tenho com essas 3 em conjunto é simplesmente fantástico.